Dr. Silvio Cardoso na janela da Paulista para falar sobre um tema, presta atenção, maravilhoso, o conforto dos nossos pés. É isso, Isabel. É aquele conforto que muitas vezes a gente busca e que às vezes nos causam o desconforto da dor. Pois é isso que eu ia perguntar. O que tem a ver o conforto dos pés com o resto? Não é diretamente com o resto, ele até afeta algumas articulações próximas, mas ele tem muito a ver com hábitos que às vezes vão se mudando. Você sabe que os japoneses há mais tempo, os americanos há menos tempo, eles já têm o hábito de retirar os seus sapatos na entrada da casa. E, evidente, por motivos de higiene, de tudo mais, mas ao mesmo tempo gerando um conforto de ficar descalço, de chinelinho, né? Que sempre é bom. Para os brasileiros, isso se tornou muito mais frequente no pós-pandemia, porque muita gente também passou a adotar esse hábito do calçado, como já faziam os japoneses, né? E isso foi consolidado no pós-pandemia com o home office, né? Todo mundo trabalhando em casa, já vou ficar à vontade, né? Ou chinelinho básico ou descalço. E isso, na realidade, o que provoca? O nosso pé tem um arco, ele tem uma curva de sustentação. Quando a gente está descalço, ou com os famosos chinelinhos, rasteirinhos, né, fofinhos, que você pega e dobra ele no meio assim, como se fosse uma esponja, todo o suporte do peso do nosso corpo fica sobre o arco do nosso pé. Isso, por um tempo prolongado, faz com que essa tensão constante sobre esse arco acaba promovendo duas síndromes muito comuns para nós. Uma é uma dor na parte anterior plantar do pé, que nós chamamos de metatarsalgia. Tem outras causas, mas essa é uma delas. E a outra é aquela que pega do arco do pé até o calcanhar, que é onde fica aquilo que a gente chama de fáscia plantar, é aquela membrana que dá sustentação. Como ela fica muito tensionada, ela inflama. E tudo que inflama, a gente põe um it na frente, né? Otite, né? Bursite. E, como é fáscia, virou fascite. É a chamada fascite plantar. Muito bem. O que aconteceu? Verificou-se um aumento relativo dos pacientes com fascite plantar e com metatarsalgia. Na pandemia? No pós. No pós-pandemia. Agora. Ora, o que eu faço? Eu vou ter que usar meu sapato dentro de casa? Não, nada disso. Os chinelos podem ser usados. Só precisa de alguma adaptação. Ele não pode ser aquele fofinho flexível. Ele tem que ser um pequeno saltinho e ele tem que ter algum pequeno suporte para esse ar. Seria aquele chinelo que você pega e ele não dobra ao meio tão facilmente. Ele oferece um pouquinho de resistência. Existem algumas sandálias no mercado, né? Que tem aquele levantadinho no meio. Não é? Não, e não meio só assim, aquele levantadinho, como um saltinho é um pouquinho mais alto. Pouquinho mais alto do que a parte. parte É só não ser da... rasteirinho. É só não ser plano. Quer dizer que o salto é importante. Eu não falei salto, eu falei saltinho. Eu já estou querendo justificar os meus saltos. Os meus da doutora Júlia, que é tudo assim, ó. É pequeno, é discreto, é o suficiente para não ficar planismo, não ficar plano. Então tem muitas indústrias já fazendo isso, né? Independente de marcas, já existem várias marcas que deixam confortável
leve, mas com esse cuidado. Por que será que eles observaram isso? É evidente que deve ter um público consumidor de olho nisso. Então, isso é um conforto que pode ser mantido, evitando a síndrome dolorosa. Mas é engraçado, né? Aí eu tenho uma pergunta. Por que será que o nosso pé tem essa curva? Se a gente não usar sapatos, essa curva acaba dando problema. Né? Todo mundo fala, não, o natural é o melhor, o natural é o mais lógico, o natural é o mais sadio. Então não é tão natural assim, se a gente precisa um suporte. Mas o suporte é dado pela própria tensão, quando é prolongado, o uso prolongado, realmente, você fica em casa o dia inteiro, anda o dia inteiro, chinelinho ou descalço. Isso é muita tensão por uma anatomia que foi muito bem feita, porque se fosse plano, sem nada, você iria ter outras dores em cima do pé, o tornozelo, muito mais severa do que essas desencadeadas embaixo. Eu sei, porque eu acho também que a natureza planejou tudo muito bem. Isso é importante, porque se ficar plano também, você desenvolve dores ósseas e articulações próximas, joelho e quadril. Eu nunca mais ouvi falar nisso, mas antigamente a gente falava muito em pé chato. Existe, mas não existe com aquela ênfase que se dava antigamente, que se tinha que colocar botas e palmilha, porque na realidade isso é uma genética, né? Vem e melhora-se às vezes um pouco com o trabalho de reforço muscular, tudo, mas o desuso das botas e das palmilhas, ela ocorreu em função disso. Mas existe sim o chamado pé chato, que ortopedicamente é chamado de pé plano, né? Existe o pé plano postural e existe o pé plano inveterado. O inveterado é quase que quando a curva inverte, esses ainda vão para tratamento cirúrgico. Mas o pé plano postural, você convive bem, no máximo uma palmilhinha de suporte. Muito bom. Ótimo, doutor. Muito obrigada. Os dois não desgrudaram do doutor, estavam prestando atenção, porque eles têm patinhas de dinossauro, um pouquinho diferente das nossas. Obrigada, doutor Silvio. Um abraço. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart.